Existe uma coisa que muita gente nunca percebeu sobre si mesma. O corpo continua vivendo, mas a mente já acorda se defendendo, tentando não decepcionar, tentando não ser rejeitada, tentando continuar pertencendo, e isso é exaustivo, porque sobra cada vez menos energia para viver de verdade. Eu sou Ana de Brito e isso é o Manifestação, um espaço onde a gente investiga os padrões invisíveis, os automatismos, os personagens e os nós emocionais que silenciosamente conduzem a vida humana. Porque muita gente acha que está vivendo a própria vida, mas está apenas repetindo dores, medos, adaptações e formas automáticas de existir aprendidas há muitos anos. E hoje a ideia é continuar desativando esses modos automáticos, continuar percebendo aquilo que está sugando a sua energia sem que você perceba. Porque quando existe consciência, o labirinto começa a aparecer e aquilo que é visto já não controla da mesma maneira. Existe uma coisa que o ser humano moderno desaprendeu completamente: perceber. Perceber o próprio corpo, perceber o que acontece dentro de você enquanto a vida acontece fora. Perceber como determinados ambientes alteram a sua respiração, como certas pessoas silenciosamente contraem você por dentro, como algumas relações fazem o seu sistema inteiro entrar em defesa. Perceber quanta energia vital está sendo consumida apenas para sobreviver emocionalmente. Por isso existe tanta gente cansada hoje sem entender exatamente do que. A pessoa já acorda cansada, não pelo excesso de tarefas, mas pelo excesso de vigilância, pelo excesso de tensão interna, pelo excesso de preocupação em continuar pertencendo, porque tem gente que nunca relaxa completamente. O corpo levanta, faz café, responde mensagens, segue a rotina. Mas por dentro alguma parte dela já acordou se defendendo, enquanto conversa já está tentando perceber se tem alguém incomodado, enquanto trabalha já está tentando evitar desaprovação, enquanto vive já está monitorando rejeição. E isso é exaustivo. É exaustivo viver sentindo que precisa monitorar o tempo inteiro se ainda está sendo amado, aceito, aprovado, permitido, porque o corpo nunca descansa completamente, a mente nunca repousa completamente. Existe sempre uma parte sua tentando evitar perder conexão. Será que fiz algo errado? Será que decepcionei alguém? Será que estão chateados comigo? Será que continuo sendo aceito? E o mais perigoso é que isso começa a parecer normal. Depois de muitos anos, você já não percebe mais. Você entra no ambiente e imediatamente começa a se ajustar. Muda o tom de voz, muda a postura, mede palavras, mede expressões, mede presença, mede até quem pode ser. Como se o seu corpo inteiro perguntasse silenciosamente: o que eu preciso fazer para continuar pertencendo? Existe uma diferença enorme entre viver e viver tentando evitar rejeição. E talvez seja exatamente aqui que muita gente entra num labirinto, porque no começo parece apenas adaptação, parece maturidade, parece responsabilidade, parece um jeito adulto de viver. Mas aos poucos você já não sabe mais separar o que é verdade e o que é atuação, o que é escolha e o que é medo, o que é personalidade e o que é sobrevivência emocional. E é como eu venho dizendo desde o começo, o ser humano tem uma habilidade assustadora. Ele consegue se acostumar consigo mesmo até com aquilo que o destrói. Porque a repetição vai adormecendo a sua percepção da vida. No começo você sente, depois você repete, depois você já não vê mais e então aquilo começa a conduzir você. Talvez você seja uma dessas pessoas que nunca relaxou completamente na vida. Nunca, nem na infância, nem dentro da própria casa, nem dentro do próprio quarto, nem perto das pessoas que dizia amar, porque desde cedo você aprendeu uma coisa silenciosa. Algumas versões suas recebiam acolhimento, outras recebiam desconforto. E sem perceber, você começou a construir um personagem, o agradável,
o forte, o bonzinho, o necessário, o que nunca dá trabalho. Lembra do que eu disse no episódio anterior? O personagem que você criou para ser amado também precisa ser sustentado. E sustentar personagens cansa, e o combustível deles é a sua energia vital, porque sobreviver emocionalmente exige vigilância constante, o olhar do outro, o tom do outro, a possibilidade de rejeição, a chance de decepcionar alguém. Tem gente que ensaia mentalmente conversas antes de dormir, repassa mensagens, analisa expressões, tenta prever conflitos, tenta prever abandono. Tem gente que pede desculpas até quando está sentindo dor, e isso não acontece só na mente. Isso muda completamente a forma como você vive. Muda a tua presença, muda a tua clareza, muda a tua coragem, muda a tua energia disponível, muda até aquilo que você consegue perceber da vida, porque uma mente em sobrevivência enxerga o mundo de forma estreita. Você começa a perder criatividade, perde espontaneidade, perde potência, perde presença, e talvez o mais triste seja perceber que muita gente boa desaprendeu como é existir sem vigilância. Desaprendeu como é ser espontânea, desaprendeu como é respirar sem medo, desaprendeu como é simplesmente existir sem monitorar o tempo inteiro se ainda merece permanecer. E talvez tudo isso tenha começado muito antes do que você imagina. Lá atrás, quando você começou a acreditar que havia algo errado em você, porque, como eu disse lá no primeiro episódio, criança não interpreta, absorve. Então você cresce tentando compensar algo que nunca esteve quebrado e passa a vida inteira tentando merecer um amor que deveria ter sentido naturalmente. Algumas pessoas tentam compensar sendo perfeitas, outras agradando, outras sendo fortes o tempo inteiro, outras salvando todo mundo. E aos poucos você já não sabe mais separar quem realmente é daquilo que aprendeu a ser para continuar recebendo amor. Isso vai drenando vida, muita vida, e então começam a surgir sintomas que o mundo inteiro normalizou: ansiedade constante, cansaço emocional, sensação de vazio, procrastinação, relações desgastadas, dificuldade de prosperar, dificuldade de sentir presença na própria vida. Mas muitas vezes isso não é falta de capacidade, é vazamento de energia, porque uma pessoa dividida internamente perde força de construção. Parte dela quer crescer, outra parte teme julgamento, parte quer prosperar, outra parte sente culpa, parte quer liberdade, outra parte teme perder amor. E esse conflito silencioso drena a potência vital. Isso aparece claramente no dinheiro, porque dinheiro não é só um número, dinheiro é fluxo. Quantas pessoas hoje diminuem a própria potência para continuar pertencendo? Cobram menos do que valem, aceitam relações medíocres, se calam para evitar conflito, pedem desculpa pela própria presença, sentem culpa quando começam a crescer e depois perguntam por que minha vida não anda. Não anda porque quase toda a energia está sendo usada apenas para sobreviver emocionalmente. Existe uma frase silenciosa conduzindo você por dentro: se eu for completamente eu posso perder amor. Então você negocia a própria verdade, se diminui, se adapta, se edita, se trai em pequenas doses diárias. E talvez seja isso o labirinto humano, a distância silenciosa entre quem você é e quem aprendeu que precisava ser para continuar sendo aceito. Porque existe um preço muito alto em passar a vida inteira tentando merecer pertencimento. O preço é abandonar a própria presença. E a verdadeira prosperidade começa exatamente aqui, no momento em que a sua energia para de ser usada apenas para sobreviver emocionalmente, porque quando a mente sai do estado constante de defesa, sobra energia para criar, sobra energia para perceber, para construir, para decidir, para amar sem atuação, para existir sem medo. E talvez liberdade seja isso, não precisar mais abandonar a si mesma para continuar sendo aceito. Então, antes de terminar, eu quero te deixar com uma pergunta. O que você não está percebendo na sua vida hoje que, se percebesse com clareza, mudaria completamente a sua vida? Porque às vezes a mudança não começa quando a vida melhora. A mudança começa quando você finalmente enxerga aquilo que sempre esteve conduzindo você em silêncio. Isso é uma manifestação. Até nosso próximo episódio.